Nos vídeos anteriores desse canal, nós conhecemos as histórias de vários pré-reformadores que doaram a sua vida para que a reforma se concretizasse. Embora eles não visualizaram o resultado da reforma, eles deram a sua contribuição. E a partir desse vídeo nós vamos passar a conhecer a história dos reformadores, aquelas pessoas que deram a sua contribuição para que a reforma acontecesse e eles presenciaram e vivenciaram essa reforma. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de um grande reformador. É impossível falar da reforma protestante e não citar o seu nome. Apenas um versículo foi o suficiente para que esse grande homem pudesse incendiar a sua vida e, através da sua vida, incendiar a vida de várias pessoas da sua cidade, do seu país e, posteriormente, incendiar todo o mundo, o que culminou na grande reforma protestante. Mas qual foi esse grande versículo que esse grande homem de Deus leu e que mudou para sempre a história da igreja? Capítulo 1 de Romanos, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo foi lido por Martim Lutero à luz de velas e mudou para sempre a história da igreja. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. Envie isso a Roma. Ensinemos aos cristãos que aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, filho de Hans Lutero e Margaret Lindemann. Seu pai era mineiro e comandava várias minas de extração de cobre. Com apenas 16 anos, ingressou-se na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, começou a estudar advocacia e em 1505 decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. Em 1507 foi ordenado a padre e em 9 de outubro de 1512 Martim Lutero graduou-se em doutor em teologia. Em 21 de outubro desse mesmo ano foi recebido no Senado da Faculdade de Teologia com o título de doutor em Bíblia. Em 1515 foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sobre a sua autoridade 11 mosteiros. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastorais e no ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre justificação pela fé, quando em uma noite ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, mas o justo viverá pela fé. Depois deste dia, Lutero se dedicou em estudar a salvação pela fé. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. No início do século XVI, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Como o projeto era enorme e os recursos financeiros também eram altos, para atrair maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar por serviços da igreja que, até então, eram oferecidos gratuitamente aos fiéis. As indulgências, termo utilizado para definir a remissão dos pecados, começou a ser cobrada. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifícios e ter uma vida penitente. Era preciso pagar pelo perdão dos pecados. Isso chamou a atenção de Lutero, ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia, enquanto a maioria da população estava na miséria. A alma penitente e a confissão dos pecadores e a busca pela santidade não valia mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Lutero fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxônia. Quando chegou à região, um frade vendendo indulgências, que permitia a comutação parcial de penitências em troca de pagamento de soma em dinheiro. Revoltado com a exploração da ignorância popular,
feita pelo Frei em nome do Papa Leão X. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses que ele questionava as práticas mundanas do clero católico, a avareza e o paganismo que, na visão dele, existiam dentro da igreja. As teses chamavam para uma disputa eclesiástica sobre elas. Rapidamente, elas se espalharam pela Alemanha e ganharam adeptos. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? Ou São Paulo? Ou qualquer um dos apóstolos? 1/5 da coleta costumeira. Como vamos explicar a Roma? A igreja, logo após Lutero afixar suas teses, nos primeiros dias não tinha levado a sério o que pretendia o padre agostiniano. Mas como as ideias começaram a tornar-se conhecidas, o Papa Leão X designou o professor em teologia Silvestre Mazzolini para respondê-las em tese acadêmica. Ao publicar-se a réplica, Lutero respondeu ao teólogo, iniciando um debate sobre a autoridade do sumo pontífice. O Papa ordenou a retratação de Lutero, mas este, sobre a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em pouco tempo tornou-se claro que as teses de Lutero expressavam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar para o Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. Como as controvérsias não tinham fim e os textos de Lutero, por causa da imprensa, eram divulgados rapidamente, o Papa excomungou-o em 3 de janeiro de 1521. O imperador da Germânia, Carlos V, convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimentos durante a Dieta de Worms. Nesse acontecimento, Lutero reforçou o que acreditava e negou-se a renegar o que havia dito e escrito desde 1517. Após a Dieta de Worms, ele foi autorizado para retornar para Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. O fim que aguardava Lutero era o mesmo dos pré-reformadores, pena de morte por se opor ao alto clero. Na volta para Wittenberg, Lutero acabou sendo sequestrado por Frederico, o sábio príncipe da Saxônia, que escondeu em seu castelo. Frederico, na verdade, estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Refugiado no castelo de Wartburg, Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o idioma alemão em apenas 11 semanas. Ali também compôs a música Castelo Forte, hino oficial da Reforma Protestante. Também, no castelo de Wartburg, Lutero redigiu 3 célebres tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da Reforma. Lutero desenvolveu doutrinas que afirmam que a salvação do homem é feita apenas pela justificação pela fé. Jejuns, peregrinações e sacramentos ou a intercessão de padres e santos não têm qualquer efeito para o perdão do homem. Ele abandonou seu refúgio em Wartburg no final de 1522 e retornou a Wittenberg, onde continuou realizando sermões e aconselhando fiéis. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero renegou a interpretação católica oficial da Bíblia, onde cada um poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os líderes religiosos agora tinham permissão para contrair o matrimônio. O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época. A forma do protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou até Suécia, Dinamarca e os Países Baixos. Várias doutrinas seguiram os seus princípios, criando igrejas nacionais como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suécia e além de diversas ramificações. Martinho Lutero faleceu em Wiesbaden, na Alemanha, no castelo de Frederico I, no dia 18 de fevereiro de 1546.
essa foi a história do grande reformador Martinho Lutero. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo.